Olá, pessoal. Eu estou aqui para disponibilizar para vocês um conteúdo de um webinário que foi muito bem aceito e que eu gostaria que vocês pudessem desfrutar dos conhecimentos sobre uma inteligência espiritual aplicada às empresas. E é este o assunto deste seminário e eu gostaria que vocês compartilhassem com pessoas que têm interesse de como melhorar seus resultados. Muito obrigado. Vamos hoje, então, ver a inteligência espiritual na prática aplicada a empresas. Inicialmente eu coloquei uma frase aqui que é para fazer um destaque com relação a isto. Empresas que aplicam a inteligência espiritual dão aos seus colaboradores compreensão de quem somos e do porquê estamos aqui, e com isto crescem de maneira constante e progressiva. Em nossa pauta, nós veremos um breve histórico das inteligências, a inteligência espiritual e a busca pelos seus propósitos, que está dividida em 4 partes: as leis espirituais e fé, o individual, o indivíduo, o que sou e o que faço aqui, equipes e o comportamento das equipes, aqui nós estamos falando de empresas, e sobre a sociedade social, a busca de uma vida plena em conjunto. Falaremos também sobre a prática do uso da inteligência espiritual nas empresas, trazendo o que significa no contexto empresarial a inteligência espiritual e um breve exemplo de como aplicar. E finalizamos com um modelo de empresas progressivas e inteligentes. No breve histórico das inteligências, nós iniciamos essa caminhada no início do século XX através de um francês chamado Alfred Binet, que é um pedagogo, advogado e psicólogo, e ele foi contratado pelo governo francês para juntar em grupos pessoas que tivessem o mesmo nível de compreensão. Nesta feita é que foi conhecido o QI, o quociente de inteligência. O quociente de inteligência, de fato, juntou pessoas com QI semelhantes, porém, isso nada foi além de juntar pessoas que têm um coeficiente de inteligência elevado, desprezando as demais inteligências. Já no final do século XX, em 1983, um alemão que morava nos Estados Unidos, Howard Gardner, trabalhava em Harvard e fez uma explanação do que seria, do seu ponto de vista, a inteligência múltipla. Então ele começou a iniciar com uma série de avanços no conceito do que seria a inteligência e separou-as em várias, como inteligência espacial, pessoa que teria facilidade de se localizar, tivesse uma visão de espaço muito perfeita, a inteligência musical, pessoas que já nascem e ao nascerem já vêm com facilidades no trato da música. Enfim, são vários tipos de inteligência. Ele iniciou com 7 tipos e já possuía 13 tipos sendo estudados quando foi questionado através de Daniel Goleman, em 1995, ainda no século XX, um jornalista científico e psicólogo, que nós deveríamos ter a preocupação, da mesma maneira de conhecermos o nosso consciente intelectual, de conhecer o nosso consciente emocional. Leva os sentimentos em consideração, as emoções do tipo empatia, compaixão, motivação, capacidade de dor, capacidade de prazer e assim por diante. E Goleman e os demais, já no final do século XX, concluíram que todas as inteligências designadas por Howard Gardner, as inteligências múltiplas, acabavam se enquadrando no que significa inteligência intelectual ou inteligência emocional
ou ainda como veremos, como inteligência espiritual. Já no século XX, na Inglaterra, um casal de cientistas, professores de Oxford, unificaram o cérebro através da inteligência espiritual. Por quê? Porque nós tínhamos à disposição a inteligência intelectual e tudo que ela tentasse tratar de problemas que advissem dela seria tratado dentro do contexto do raciocínio, e nós não temos como combater um problema que com as próprias ferramentas que o geram. O mesmo acontecia com a inteligência emocional de Daniel Goleman. Então foi feito um estudo sobre um novo tipo de inteligência. Nós estamos falando aqui nos anos 2000, na virada do século, do que chamamos de inteligência espiritual, que seria uma agregadora entre as duas outras, a intelectual e a emocional. E através dessa integração nós poderíamos, então, com a inteligência espiritual, criar um propósito, um sentido nas coisas. E teríamos o raciocínio e a emoção sendo integrados através do que chamamos de inteligência espiritual. A inteligência espiritual então nasce, e nasce para que o homem tenha consciência de que ele faz parte do mundo e precisa, a partir de então, integrar o seu raciocínio com a emoção, sem ferir as coisas do mundo, as coisas do universo. Avançando, então vamos na inteligência espiritual e a busca pelos propósitos para as leis espirituais e a fé. A ciência reconhece a inteligência infinita e a fé. Quando trato de inteligência infinita, eu estou falando aqui a respeito, para uns de Deus, para outros do Criador, para outros do universo, enfim. Hoje, a ciência já reconhece, através de uma série de experiências, que no cérebro humano existe um ponto chamado o ponto de Deus, e que este ponto é que faz com que o homem tenha a possibilidade de se conectar com esta inteligência infinita. E é através da fé que isto acontece. A fé nada mais é do que um estado mental que, assim como os demais, pode ser controlado, medido, enfim, a ciência fez com que nós conseguíssemos entender muito mais o conceito de fé. A metodologia para se desenvolver a fé, a compreensão da mente humana, nos leva a entender por nós todo o conhecimento que nos é apresentado. Então, nós vamos conseguir compreender a mente, e há um modelo hoje desenhado que nos facilita isto, por vários estudiosos da mente humana, e este modelo, através do conhecimento do modelo, mais que isso, a compreensão do modelo, e ainda mais que isto, a prática deste modelo, me dá a condição de exercer a fé e crescer na fé. Este modelo leva em consideração as faculdades mentais superiores, que é aquilo que nos distingue dos demais animais. Os animais não têm raciocínio, não têm razão, têm percepção de uma maneira diferente da nossa, não têm uma memória tão prodigiosa como a nossa para gravar aquilo tudo que já passou por nós. A imaginação é praticamente inexistente, foco e intuição zero. Ou seja, nós, através deste modelo que eu citei, conseguimos penetrar nestes sentidos, nestas faculdades mentais, e que nos fazem diferentes dos demais animais. Além disso, nós temos também a possibilidade de, pela percepção, entender e
entender que não devemos violar as leis universais. Posteriormente, eu vou colocar para vocês do que estou falando sobre leis universais e darei alguns exemplos. Nós temos várias leis universais. A questão é quais são as leis universais que no dia a dia afetam o meu ânimo, afetam a minha fé, afetam a minha maneira de ser. Entre elas, eu tenho a lei do pensamento, que é a lei que nos permite pensar e fazer com que este pensamento acabe se realizando, a força que eu tenho no pensamento. Nós temos a lei da atração, que faz com que a gente atraia tudo aquilo que a gente deseja na vida. A lei da compensação, onde eu sempre sou obrigado a dar algo para receber algo. A lei do sacrifício, que nos diz que eu não posso ficar apegado sempre ao mesmo local onde me encontro, e sim fazer o sacrifício de deixá-lo para que eu possa então crescer na vida. A lei da não resistência, que deixa claro que nós devemos agir e não reagir. A lei do perdão, porque nós estamos num processo holístico, num processo em que fazemos parte assim como tudo demais. Então não tem condições que a gente tenha algum tipo de controvérsia com outras pessoas ou contra algumas coisas. A lei do recebimento. A lei do recebimento me garante que eu terei. Temos a lei do crescimento. O homem, ele está aqui para crescer. Nós veremos isso um pouco mais com detalhe. E é através do seu investimento que esse crescimento e o sucesso, que é a próxima lei descrita, tem resultados que o fazem atingir objetivos. Porém, sabe-se que não é apenas o atingir o objetivo que traz satisfação ao homem. Na realidade, o caminho importa tanto quanto. De que maneira eu atingi esse objetivo? Temos a lei do suprimento. Tudo no universo é infinito. Eu, toda vez que lançar mão de algum tipo de recurso, não estou prejudicando ninguém. Por quê? Porque o recurso é infinito. Como exemplo, vocês podem pensar o seguinte: eu gostaria de ter um carro. Ora, basta olhar para as revendas e ver que os carros que estão disponíveis estão lá à vontade. Independente se eu tenho ou não tenho, estão à minha disposição. Como comprá-lo, como adquiri-lo, isto precisamos entender as leis para saber de que maneira isso nos ajuda. E a lei da obediência, que vou comentar um pouco mais no exemplo a seguir. Estas leis, elas precisam ser intrínsecas a tudo o que fazemos na vida. Essa é a maneira que nós temos de garantir estarmos em expansão com o universo, é executando estas leis. Estas leis são divinas. E assim como a lei da gravidade na ciência, ela não tem como ser alterada pelo homem. O homem não tem como fazer algo diferente disso e ter resultados positivos. Vamos então a exemplo de duas delas. A primeira que eu escolhi é a da não resistência. O reagir vem de nosso subconsciente. Quando estudamos o modelo que eu falei sobre a mente, nós veremos que nós temos um consciente e um subconsciente. No consciente nós raciocinamos, no consciente nós temos facilidade de planejar, enquanto que no subconsciente nós temos a nossa programação e ela é automática. O subconsciente, ele não tem o poder de decidir nada, a decisão é toda no consciente. Então, toda vez que nós reagimos, nós simplesmente nos colocamos na condição de um animal irracional. Simplesmente o lado límbico do meu cérebro reage, do tipo, tem uma emoção muito forte e já
para a programação referente a isto, independente do raciocínio que a pessoa leva. Esta lei diz exatamente que você não deve ter resistência, não reagir desta maneira. Você deve, na realidade, raciocinar de que maneira você vai passar por esta circunstância e não pura e simplesmente reagir sobre a circunstância. Como segundo exemplo, nós vamos tomar a lei da obediência. A lei da obediência deixa claro que nós temos uma hierarquia nas leis às quais podemos nos submeter no dia a dia. Essa hierarquia, ela é precedida pelas leis espirituais. Elas nunca devem ser descumpridas e elas são superiores às demais. Após isso vêm as leis científicas, as leis naturais, que nada mais são do que um desmembramento das espirituais. E, finalmente, existem as leis literais. São leis que emanam do poder legislativo. Nós estamos falando aqui da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, o que nós temos que levar em conta é que a lei feita pelo homem não pode transgredir uma lei natural científica, muito menos uma espiritual. As naturais e científicas, elas nunca irão transgredir a espiritual, porque são derivações dela própria. Então, aqui eu apresentei apenas duas leis, mas para que se tenha um conhecimento de como estas coisas funcionam. Precisamos compreender o modelo da mente, compreender essas leis espirituais para buscar ter sucesso na vida e mais, medir se estamos crescendo e se estamos em expansão com o universo. Dando prosseguimento à inteligência espiritual e à busca pelos propósitos, vamos ver agora o lado do indivíduo. O que eu sou e o que eu estou fazendo aqui? Ora, está comprovado pela ciência que eu não sou o que estou vivendo. Por que eu digo isso? E isso fará parte de um novo webinário, porque eu vivo aquilo que, quando nasci, comecei a observar na natureza e acreditar como verdade. Dependendo do local onde você se desenvolveu, as verdades que você possui são contra as leis, por exemplo, universais e não te levarão ao sucesso. São contra uma série de outros fatores que, se você não pensar e mudar isto na sua programação mental do início de vida e na adolescência, enfim, até hoje, você vai estar com padrões do mundo. Você não estará exercendo aquilo que nós dissemos que é o privilégio do homem, o seu pensamento, que o levará sempre ao sucesso. Ora, nós sabemos hoje que o homem, ele é um espírito, ele é a semelhança da inteligência infinita. Portanto, ele hoje possui esta mente e, enquanto estivermos aqui neste mundo, nós devemos desenvolver esta mente na busca de uma perfeição, de correções que precisamos fazer destas verdades de cada um que eu comentei. E mais, nós habitamos aqui um corpo, então nós não somos um espírito puro, nós nunca vimos a inteligência infinita, mas nós temos a percepção desta inteligência infinita, a ciência comprovou isso e nós, assim como devemos cuidar da nossa parte espiritual, cuidar de nossa mente, necessitamos cuidar deste corpo que habitamos, porque ele nos dará longevidade e fará com que a gente possa ter uma busca da perfeição com bem mais tempo e com excelentes resultados. Portanto, eu não sou o que estou vivendo e eu, então, busco a perfeição em todas as áreas da minha vida. Isto é prioritário. E isto vem do nosso interior, isso vem do nosso coração. Este coração que eu me refiro é alguma parte profunda do nosso ser. Eu não estou falando aqui do músculo cardíaco. Dando continuidade,
a inteligência espiritual e a busca pelos propósitos, vamos ver agora o que significa uma empresa ou equipes que perfazem essa empresa e por que é importante o comprometimento das pessoas para que uma empresa tenha sucesso. Simplesmente porque a empresa é constituída de pessoas. As pessoas que a constituem devem ser resolvidas consigo mesmo no seu interno. Se você no seu interno não está resolvido, se você está realizando através da sua programação, do seu subconsciente, coisas não aceitas, até mesmo por você, mas está reagindo muito mais do que agindo, essas pessoas geralmente têm problemas em empresas. Então, quanto mais a pessoa estiver alinhada com o que nós chamamos de visão da empresa, ela poderá ter sucesso nesta empresa. A empresa possui uma cultura criada por esta visão, pelo que aquele criador desta empresa colocou como o lado espiritual do processo dessa empresa. Por que ele faz isso? E através desta visão ele cria uma missão. A missão é o lado mental do processo. Na missão nós vamos encontrar objetivos e todos esses objetivos deverão levar em consideração os valores que eu atribuí para a minha vida. Então, nós temos que, na empresa, conhecer muito bem a sua visão, suas missões e valores, e os seus colaboradores e, portanto, suas equipes, que são constituídas por pessoas, precisam estar altamente comprometidas com isto que foi colocado. Com isso resolvido, com certeza esta empresa será um sucesso. A empresa deve ser medida sempre contra ela própria e nunca contra outras, porque a partir do momento que nós consideramos que temos competidores conosco, nós estamos criando toda uma barreira com relação aos limites que temos. Por outro lado, é mais do que sábio usar-se da cooperação entre empresas, que elas sejam complementares e que eu meça sempre a empresa que eu trabalho ou que eu gerencio, enfim, através do seu crescimento com relação a ela própria. E avanço muito mais do que se estiver trabalhando, pensando em competidores, em competição com as demais. As empresas buscam resultados crescentes e constantemente progressivos, assim como nós, como pessoa. Por sinal, a ciência deixa claro que nós devemos estar em expansão, assim como o universo, senão ficaremos para trás. Quando passamos para o âmbito da sociedade, temos que levar em consideração que a sociedade é constituída de pessoas e de empresas. É um pouco mais complexo, mas estas pessoas, como tínhamos dito anteriormente, ou que fazem parte desta sociedade, têm que serem resolvidas no seu interno, para que possam trafegar nessa sociedade com tranquilidade e avançar. As empresas, por outro lado, possuem uma cultura, quer dizer, além de terem as pessoas, ela cria a sua própria cultura. E isso vem através da visão, missões e valores que falamos. E os seus colaboradores, para que esta empresa tenha sucesso na sociedade, precisam estar comprometidas com sua visão, missão e valores. Por outro lado, o que a sociedade busca são resultados crescentes e constantemente progressivos, assim como o universo faz, está provado pela ciência, para melhorar a vida de todos os seus cidadãos. Com isso, terminamos essa breve passagem por este item, a inteligência espiritual e a busca pelo propósito. É apenas uma maneira de alertá-lo sobre isso.
vamos dar continuidade com a prática do uso da inteligência espiritual nas empresas, que é a chamada deste workshop. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a nossa atenção sobre a inteligência espiritual versus as personalidades. Chamo a atenção aqui que a ciência, através daquele modelo de Zohar e de seu marido Ian de Oxford, eles fizeram um modelo um pouco mais aprofundado e mostram que tudo está relacionado a este modelo. Não é um modelo prático ao que eu me referi anteriormente. Este é um modelo que suporta toda esta teoria da inteligência espiritual. Este modelo é em camadas, mas ele trata exatamente das personalidades. Em primeiro lugar, de maneira direta, e depois um aprofundamento, até que se entenda corretamente por que a personalidade, que nada mais é do que nos mostrar o comportamento ou tendência de comportamento das pessoas, podem e devem ser modificadas para que o sucesso aconteça na vida das pessoas. Veremos isso através de um exemplo prático. Quando falo de capacidades, estou falando aqui sobre as 6 faculdades mentais superiores que eu citei anteriormente. E quando eu falo em habilidades, é que muitas vezes, e é fundamental, que sempre que eu tomo uma decisão, esta decisão precisa ser seguida de uma ação, e esta ação, ela precisa e deve ser dominada por quem a tomou. Ou seja, eu tive que passar por um conhecimento, eu tive que passar pela compreensão, e quanto mais já pratiquei, maior é a minha habilidade em tratar as coisas. Isto é chave. A decisão, ela precisa ser sempre tomada com uma consequente ação imediata. Caso contrário, há uma acomodação da nossa mente e fica apenas por isso. Uma boa ideia. Ao tratarmos de personalidade, nós veremos que o modelo que normalmente eu trabalho, por ser o mais aceito em torno do mundo, é o modelo de Holland, um psicólogo que o criou para fazer com que compreendesse melhor as pessoas. Este modelo, como veremos agora, ele trata de 6 possibilidades de enquadramento do ser humano. São elas o convencional, ou seja, uma personalidade do tipo convencional, ou do tipo social, ou do tipo investigativo, ou do tipo artístico, ainda empreendedora e finalmente realista. As pessoas acabam, a partir do momento que fazem esse teste, se enquadrando em alguma delas. Veja bem, não há verdades, há a verdade que você tem programado na sua mente. Isto, através desse teste, se mostra, ele vem como resultado. Então, nós temos para cada uma das personalidades o que as caracterizam. Chamo atenção para a social, porque a maioria das mulheres se enquadram neste tipo de personalidade. E o mesmo para a realista, onde a maioria dos homens se enquadram. Tivemos uma imagem assim rápida sobre o modelo. Vamos para uma parte um pouco mais prática para auxiliar a compreensão de vocês do que estamos falando. Vamos considerar uma equipe dentro de uma empresa. Esta equipe será formada, como veremos de imediato, através de 3 pessoas. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem aqui, o modelo de Holland, ele traz meia dúzia de tipos que podem ser classificados no ser humano. E eles podem ser classificados de 0 até 12 pontos, sendo que as pessoas que têm mais experiência na vida geralmente atingem pontuações maiores se de fato estão
de maneira crescente, evolutiva, assim como o universo. Caso contrário, podem estar estagnadas. Mas aqui eu tenho ali João Carlos. João Carlos está nos dando este gráfico de radar azul que mostra qual é a sua, digamos assim, posição com relação à sua personalidade atual. E nós vemos claramente neste gráfico que com a nota 10 na personalidade empreendedora, esse é o seu grande destaque. Normalmente, as pessoas se destacam bem em uma destas personalidades, medianamente mais uma ou duas, e tem as demais um pouco menos realizadas. Mas gostaria que vocês tivessem em mente, assim como tudo na vida, a perfeição você atingiria se estivesse pontuando 12 em todas elas. A personalidade, ela é mutável se você assim desejar, se você trabalhar para isso. A ponto tal que, na ciência, o estudo da neuroplasticidade nos garante que eu posso transformar, eu posso expandir a minha personalidade, assim como o universo da expansão. Mas vamos avançar. Então nós temos aqui o João Carlos em azul, o restante da equipe eu chamo de Maria Isabel e de Joaquim Santos. E estas pessoas têm suas curvas acrescidas no mesmo gráfico do tipo radar para verificar como esta equipe está sendo fortalecida. Eu vejo agora que o Joaquim Santos tem um destaque maior no tipo de personalidade convencional. Se eles estiverem bem integrados, isso trará à empresa a cobertura deste ponto dependendo da sua necessidade. Por falar em necessidade, eu vou colocar sobre este gráfico qual é a necessidade que esta equipe enfrenta, que tipo deveria ser da personalidade que traz os resultados que a empresa espera. Então, isso que está em laranja é o padrão ao qual nós estamos comparando as nossas necessidades do que esta equipe tem que suprir com a realidade de cada um deles. E nós vamos ver aqui que apenas no quesito personalidade social, nenhum deles atinge. O que acontece é o seguinte: nós vamos pegar a situação atual que a equipe se encontra, vamos analisar após colocarmos a curva do que é desejado desta equipe e vamos fazer uma gestão periódica. Sempre vamos estipular um tempo. No início desse tempo, nós falamos uma análise do distanciamento dos funcionários contra aquele modelo que desejamos. Faremos a validação dos colaboradores. Às vezes, eles têm muito pouca experiência na vida e vai levar muito tempo para que eles cresçam até aquilo que a empresa necessite. Então, validar significa fica ou não fica. Posteriormente, estudaremos a maneiras de avivar as competências que ficaram. Então, ali naquele caso em que estava faltando o que a personalidade social da maneira que a gente havia projetado para esta função, eu preciso avivar as competências sociais de todos que ficaram na equipe. Avivar a personalidade de cada um no aspecto de competências sociais para que eu supra com esta equipe, com este treinamento, uma melhora da personalidade destas pessoas naquele quesito específico. Finalmente, nós vamos trabalhar o conceito de como pode ser feita essa aquisição de conhecimento, lembrando sempre que não basta só o conhecimento. Precisamos também compreender corretamente o que está acontecendo e praticar este conhecimento para que ele, quando num próximo teste de Holland que eu faça, mostre se houve crescimento ou não, se houve expansão.
deste conhecimento, então vamos passar à fase seguinte. Este é o exemplo que eu passei a vocês de como tratar equipes e, portanto, a empresa é composta de várias equipes. Você poderá fazer para a empresa inteira esse estudo. Demanda um conhecimento psicológico para análise das personalidades, demanda também um pouco de tecnologia para poder criar todas essas ferramentas que possibilitam você estudar o perfil de cada equipe e, inclusive, o perfil da empresa. Dando continuidade a nosso workshop, eu coloco aqui agora a mercabilidade empresarial. Nós classificamos a empresa em uma das três situações. Ou ela é uma empresa que está iniciando, ou ainda é uma empresa amadora, ou seja, já está numa fase superior, ou já está sendo classificada como uma empresa profissional. Como que nós vamos fazer essa classificação? Nós temos uma escala de 0 a 10 e, por exemplo, os pontos iniciais vão classificá-la como iniciante, os do centro dessa escala e seu arredor como amadora, e quando estamos falando de pontuação maiores desta escala, nós estamos a colocando como uma empresa profissional. Mas como é feito isso? Havíamos dito, e reforço aqui, cooperar é muito melhor do que competir. Então, estes parâmetros posicionais que nós vamos ver, eles nos trazem a compreensão que temos da empresa para com ela própria. Aqui a análise que nós fazemos é uma análise que visa verificar o crescimento da empresa com relação a ela própria, isto é, se ela está se expandindo, assim como o universo está em expansão. Um único exemplo darei para vocês. Pegaremos então estes parâmetros posicionais, vou escolher aqui canais de distribuição. E nós vamos comparar o seguinte: neste primeiro momento, como eu estou trabalhando os canais de distribuição de produtos e serviços dessa empresa no mercado. Eu estou usando redes sociais, eu tenho um site bem elaborado, eu tenho uma equipe de vendas que, uma vez que há interesse, ela possa concretizar estas coisas, seja ela virtual, seja ela presencial. Nós vamos buscar as respostas, neste caso escolhido canais de distribuição, de como a empresa se enquadra, também numa escala de 0 a 10, com relação a tudo que eu apresente ao mercado e consolide as vendas dos meus produtos e serviços. Faço isso num primeiro período. Passado este período, eu posso medir se consegui avançar em relação a estas coisas. Volto a dizer, foque o crescimento contra a própria empresa. Nunca olhe para os seus competidores, porque você não tem como fazer algo no interior das demais para que a sua melhore. É exatamente fazendo com que a sua melhore que os seus competidores se preocuparem com isso, não trabalharem a nível de cooperação, vão se referenciar. Seja inteligente. Sempre use o método da cooperação do que o método da competição. Com isto, nós chegamos ao final deste workshop que trata da empresa progressiva e inteligente. Neste modelo, nós iniciamos no passo 1, cada vez mais compreendendo e aplicando a inteligência espiritual. Eu bato nesta tecla porque isto é chave. Conhecer não significa nada. Conhecer colocará uma série de conhecimentos, como é dito, na nossa memória consciente. Isso não significa execução. A execução é feita pelo subconsciente e faz parte da nossa programação. Então, não basta ter o conhecimento, tem que compreender e praticar, aplicar a inteligência espiritual na prática.
Uma vez que você compreende e aplica a inteligência espiritual na prática, depois de uma análise sobre a sua empresa, cada vez mais você vai compreender e aplicar as leis universais. São poucas, devem ser dominadas ao extremo para que o seu crescimento tenha resultados significativos. Posteriormente a esta fase, vamos ao passo 3, onde posicionamos a empresa através do que a relaciona nos itens 1, 2 e este próprio e geramos o seu plano de crescimento. Este plano de crescimento, ele será executado pela empresa e no passo 4 a empresa trata da gestão do conhecimento e a sua aplicação durante um período. Nós precisamos de um período para treinar, para desenvolver, para praticar e entrar numa fase de expansão desta empresa, assim como o universo. E uma vez passado este período, avaliamos os ganhos do período e reiniciamos o ciclo. Vamos buscar mais ganhos. Fechado este ciclo, o mesmo se repete continuamente. Tratamos assim do objetivo principal deste nosso workshop. O que vemos agora é algumas vantagens do uso das leis. Estas vantagens, elas são colocadas aqui para a sua meditação. Qualquer dúvida que você tenha com relação a isto é o exercício deste workshop. Você, por favor, entre em contato comigo através do e-mail que eu estou colocando à disposição de vocês. jorge.penteado@jatos.com.br. Eu finalizo agradecendo, tendo uma gratidão à inteligência infinita, ou ao Criador, ou a Deus, enfim, como você assim o chama, e a todos vocês por nosso encontro esse que visa trazer a vocês reflexões, pensamentos sobre o que você realmente deseja ser e de que maneira você deve cooperar quando da sua passagem aqui por este mundo. Muito obrigado.